Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar de volta. Estamos aí indo para o início da disciplina Ética Cristã 2, primeira aula. E vamos continuar tratando de assuntos que nos levam a refletir sobre a nossa conduta moral, a nossa vida ética, o que devemos decidir em relação a pontos controversos que para a Bíblia Sagrada, para o cristão, não é controverso. Entretanto, em abordar assuntos que não são explicitamente tratados na Bíblia, algumas pessoas tornam esses assuntos controversos. Mas vamos ver na Bíblia Sagrada que, mesmo não tendo as palavras explícitas, mas as orientações são claras, objetivas para o bom comportamento, a boa conduta do cristão, para que ele tenha de fato uma vida ética com base na palavra de Deus. Tá ok? Então, hoje nós iremos falar sobre a liberação das drogas, sobre o nome de Deus e sobre a verdade e a mentira. Antes, porém, quero orar com vocês. Deus querido, em nome de Jesus, louvo o teu nome, pois tu és merecedor de toda glória e louvor. Quero aqui lhe pedir a tua bênção em favor dos teus filhos, que tenham, Senhor, o entendimento, a mente aberta para a compreensão de assuntos que, com certeza, afetam a nossa vida eclesiástica. Fale ao teu servo, à tua serva, que a tua palavra encontre terra fértil no coração durante esses encontros. Em nome de Jesus, amém. Quero ler com vocês um único versículo que se encontra em Filipenses capítulo 4, apenas o versículo de número 8, que diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Apóstolo Paulo orienta aos filipenses para que pensem em coisas boas, em coisas virtuosas, em coisas honestas, de forma justa. E isso deve ser uma realidade na nossa vida, a busca por coisas que vão nos fortalecer, que vão edificar a nossa vida, tá ok? Então, com base na nossa compreensão eclesiástica, a gente entende que essa busca é a busca pela vida cristã, é a busca pelas coisas que nos aproximam de Deus, são coisas que fortalecem a nossa família e que edificam a nossa casa, tá ok? Então, vamos buscar as coisas do céu e dessa forma ter clareza naquilo que compreendemos. Hoje buscaremos o conhecimento no assunto liberação das drogas. Primeiro, eu e você precisamos compreender que as drogas, elas existem e elas estão no mercado aberto e no mercado fechado, ou mercado negro. As drogas que eu falo que estão no mercado aberto são aquelas drogas lícitas, né? São os medicamentos, remédios, bebidas, cigarros. Tudo isso está relacionado àquela listagem do Ministério da Saúde que trata sobre, que tem lá o seu rol de drogas, né? Nominadamente. Então, relembro que nesse rol de drogas lícitas, legais, estão os remédios, né, aquelas drogas, né, compradas, calmante, né, medicamentos antidepressivo, né, tem a bebida alcoólica, são drogas, cigarro, tá? Mas também tem
por outro lado, as drogas ilícitas. São essas: maconha, cocaína, haxixe, aquelas drogas sintéticas. São drogas que causam alucinação, são entorpecivos e que podem gerar a degradação do ser humano, provocar a degradação do ser humano e também causar o caos social. A gente se preocupa muito com a busca de algumas pessoas pelo isso não tem nada a ver. Isso eu posso, eu aguento, sou resistente, tenho condições de consumir e controlar, e eu tenho domínio sobre as minhas escolhas, sobre as minhas ações. Quando, na verdade, o ser humano ele se depara com a fraqueza do seu próprio corpo. E isso está intrínseco no ser de origem adâmica, o ser humano. Nós temos a tendência a ceder aos caprichos, ao pecado. Nós temos que ter esse discernimento e entender que somos frágeis, somos fracos, mas no Senhor nós nos fortalecemos, porque o Senhor é a nossa fortaleza, porque o Senhor é a nossa rocha, o nosso socorro em todas as circunstâncias. Temos a capacidade de lidar com as circunstâncias, de perceber as nossas limitações e fragilidades e de entender que com o Senhor nós conseguiremos lidar com toda essa questão e obter êxito, né, na hora de dizer não para o momento oportuno. Né? Quando um amigo oferece ao jovem, né, a droga e diz não tem nada a ver, experimenta, é só um tapinha, é só uma fumadinha, é só uma cheiradinha. Ah, não tem nada a ver, toma aí uma bebida alcoólica, uma cervejinha, só um copo, nem um copo, meio copo. Tome uma taça de vinho. Tá entendendo? Eu em particular, eu sou extremamente rigoroso, mas não é porque eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca cheirei, consumi droga, nunca fiz nada disso. Mas eu tenho no meu convívio, enquanto servidor público da área de segurança pública, eu percebo que é por causa dessas coisas, por causa da fuga do medo, do desespero, por causa da rejeição social, as pessoas acabam se envolvendo. E aí uma das grandes questões, né, que encontramos dentro do ambiente eclesiástico é quando nos deparamos com pessoas que consomem bebida alcoólica e pessoas que não consomem bebida alcoólica. Tem igreja para tudo, tem entendimento para tudo, mas eu não consigo olhar biblicamente falando e de ensinar a você, meu irmão, minha irmã, que todas as drogas estão proibidas, com exceção de um vinhozinho, de uma bebidazinha, uma cerveja sem álcool. Tá entendendo? Porque é uma droga, a bebida alcoólica é considerada uma droga lícita, relacionada no rol do Ministério da Saúde da Anvisa. E nós temos que ter cuidado com isso, né? Porque o nada a ver destrói muitas pessoas. Tá? Porque ainda que a Bíblia não traga explicitamente as proibições, né, mas nós entendemos e temos esse discernimento, a capacidade de fazer nossas escolhas e dessa forma definir, né, o que vai ser bom para nós. E eu tenho certeza que quando você ora a Deus, quando você cuida da sua casa, quando você se preocupa com a polidez, a ética e ética cristã, você vai ver que essas determinadas orientações de consumo de bebida alcoólica, ela está relacionada a algo obscuro, né? Que ninguém se declara consumidor de cerveja, de vinho ou de qualquer outro tipo de bebida alcoólica, mas dentro da sua casa
faz o que quiser, é verdade. Mas se você não faz na igreja, não faz no seu ambiente de amigos da igreja, em outros lugares, você dentro de casa vai fazer, tem alguma coisa errada nisso aí, né? O que você faz dentro de casa, você pode fazer na rua, né? É claro, tudo que assim, um mínimo de coerência, tá? Não estou querendo aqui errar em nada não. Eu me preocupo só em saber dividir, né? Aquilo que eu faço na igreja, eu posso fazer dentro de casa. Aquilo que eu faço com a minha família, eu posso fazer na igreja. Tem que ter essa preocupação, tá? Então tá, eu quero trazer a definição de droga. Pela medicina, é qualquer composto químico de uso médico, diagnóstico, terapêutico ou preventivo. Qualquer composto químico de uso médico, diagnóstico, terapêutico e preventivo. Também tem outra definição: substância cujo uso pode levar à dependência. Substância entorpecente, alucinógena, excitante. Então, com base nessas definições, a gente assim, não precisa bater nessa tecla quanto ao que é ou não droga. Eu e você sabemos o que é. Tá? Então, a gente tem a autonomia e a liberdade para fazer as nossas escolhas, né? São elas boas ou ruins. Eu, como cristão, como servo de Deus, como líder eclesiástico, eu vou fazer as melhores escolhas e as escolhas que Cristo faria. Eu não vou aqui me dar o luxo de achar que eu tenho essa autonomia, sabendo que há grande possibilidade de errar enquanto homem, enquanto ser humano, de origem pecaminosa, adâmica. Fomos regenerados em Cristo Jesus, sim. Mas nós temos que ter em mente o seguinte: a Bíblia diz, e Paulo vai dizer, que aquele que está de pé cuide para que não caia. Tentado não cedas, ceder é pecar. Paulo diz em 1 Coríntios, que é uma carta, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação ou provação senão humana, mas fiel é Deus que não te deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação ou provação, dará também a porta de escape. Tá entendendo? Você poderá ser tentado ou ser provado em qualquer momento, né? Mas você terá a porta de escape. Qual é a porta de escape? Em nome de Jesus, eu não vou ceder aos caprichos da minha carne, aos caprichos humanos. Em nome de Jesus, eu repreendo toda influência externa que quer fazer com que eu abra mão de meus princípios. É você repreender, é você dizer não. Perceba a porta de escape. Qual é a porta de escape no momento de tentação? Joelho, oração, intercedendo. Está fraco, está sendo tentado, se ajoelha, né? Ora ao Senhor, leia a palavra. Você vai perceber quais são as portas de escape que o Senhor dá para minha e a sua vida. Então, outra coisa, esse mesmo texto de Paulo vai dizer que não veio sobre vós tentação, provação, senão humana, mas fiel é Deus que não te deixará tentar ou ser provado acima do que podeis suportar. Tá me entendendo? Nenhuma tentação ou provação é maior do que as tuas forças. Você cede porque quer. Você peca, você permite a tentação prevalecer na sua vida porque quer. Então, quando a gente olha para essa questão do assunto de drogas, aquele que usa porque quer. Ninguém está obrigando, ninguém. São as escolhas pessoais individuais. Eu já me deparei, e aí mais uma vez falando sobre a minha experiência pessoal, eu já me deparei com pastores que eram viciados e que tiveram recaída e foram para a boca de fumo comprar entorpecente, né? É uma infelicidade o que eu vi, né? O que eu vejo na minha caminhada. Pessoas que estavam na igreja e de repente cedem à tentação a as
as suas fraquezas e dessa forma começa a errar de novo, a pecar de novo. E você vê que a droga, ela é o mal do século XXI. E perceba o quanto se tem propagado a propagada a defesa pela legalização do uso, por exemplo, da maconha. A bebida alcoólica é a principal porta para o uso das demais drogas alucinógenas, entorpecivas, excitantes. A bebida alcoólica, você pode perguntar àqueles que frequentam os alcoólicos anônimos, né? O que eles começaram primeiro? Começaram com a bebida e tiveram outros desdobramentos no uso de drogas, né? Que é a cocaína, a maconha e outras mais, por causa da bebida alcoólica, entendeu? Infelizmente, e outra coisa que aos alcoólicos anônimos é ensinado: evitem o primeiro gole. Então, se eles, os viciados, os dependentes de bebida alcoólica, e aí eu falo de bebida alcoólica, cerveja, cachaça, vinho, uísque, champanhe, todo esse tipo de bebida alcoólica, tudo é bebida alcoólica, tudo é droga lícita. Então, se eles têm que evitar o primeiro gole, por que você acha que você, tomando um golinho, você vai se controlar? Porque você não começa a perceber que às vezes o inimigo ele engana a nossa mente acreditando que somos fortes, somos capazes de lidar com as nossas fraquezas e vamos saber controlar tudo. Vou dar uma consumida de uma bebida alcoólica, vou fumar uma maconhazinha só para fins medicinais, vou dar uma cheirada para ver, eu não tô voltando à minha prática, eu vou só fazer um pouquinho só para matar o desejo. Tá entendendo como o diabo cega e engana as pessoas? Né? Principalmente ao dependente. Né? Infelizmente é uma desgraça. Tudo começa com a bebida alcoólica, né? E aí vem a maconha, né? Não, é tirado da natureza, tirado da natureza. É planta. Misericórdia, eu não vou entrar nisso aí não. Efeitos da droga: surtos psicóticos, quando alguém está efetivamente alterada pelos efeitos da substância entorpecente, começa a surgir surtos psicóticos, alguém está perseguindo, alguém quer matar, alguém quer fazer mal, eu sou o Superman, eu consigo voar, eu tenho asas, né? Enfim, as pessoas começam a fazer loucuras ao delírio até chegar à morte, né? Perda de memória. Aí agora vamos efeitos. Vamos pensar na maconha. A maconha, que tanto é defendida pelos esquerdistas aí no país e no mundo, né? Ela causa alguns efeitos, né? Que além de provocar surto psicótico, também causa perda de memória, a ineficiência do aprendizado, a depressão, causa disfunção sexual, é uma das consequências, não só a maconha, né, mas também as demais drogas. Mas veja, né, o que está sendo defendido atualmente para o Brasil e o mundo é a liberação da maconha, né? E isso acontecendo não vai mudar a realidade do tráfico de drogas, não vai mudar a realidade do uso de arma de fogo em comunidades, não vai mudar a realidade do crime acessório ao comércio de drogas, que é o roubo, né, que é o assalto, roubo de rua, entendeu? Então, nos preocupa muito essa situação. Mais adiante, há uma busca pela legalização da maconha, né? E como eu falei, não haverá, como eles defendem, né? Não haverá a diminuição do tráfico, né? Infelizmente, quando se tem um exemplo disso, o jogo de azar. Tem lá o jogo de azar de forma legítima, autorizada por lei, as casas lotéricas, os títulos de capitalização que tem por aí, né? Mas tem outros jogos que não são, o jogo do bicho, por exemplo. Mas está lá,
né? O título de capitalização, lá as casas lotéricas com jogos de Mega Sena e tudo mais, tem lá a sua coleta de impostos para o governo, né? Mas o jogo do bicho não tem, e não conseguem legalizar, porque há obscuridade, há muitos crimes correlacionados a esse tipo de prática. Aí você me diz que se legalizarem, comercializar, você acha que taxando impostos, aumentando o valor da compra do material entorpecente, você acha que o viciado vai ficar pagando taxas, impostos? Ele vai querer buscar o mais barato em algum lugar, ele vai continuar indo no mercado negro, no mercado ilegítimo. Então, não muda a realidade, vai continuar tendo o domínio do tráfico de drogas. Isso, infelizmente, não, não vai ser uma realidade permanente. E vou te falar, é só um milagre de Deus para impedir que a expansão do uso de drogas no país seja parado, estagnado. Só um milagre e a ação da igreja, né? Mas a igreja precisa compreender o seu papel, né? Ter responsabilidades para que não possa deixar aquém do exercício da sua atividade, né? A igreja se preocupa muito com bens materiais, com templos, e acho importante tudo isso, mas tem que se preocupar com o ser humano mais, né? Lidar com as mazelas, se preocupar com o pobre coitado, viciado, né? Para tentar recuperá-lo, para trabalhar com as famílias e dessa forma evitar o mal maior. É você, enquanto pastor, enquanto líder na sua igreja, ensinar antecipadamente, né, que a droga lícita e a droga ilícita, ambas fazem muito mal, acabam com o corpo físico, com o psique, com a vida da pessoa, espiritualmente falando, distancia de Deus. É ensinar que o jovem dentro da igreja, ele tem que dizer não no meio da roda dos escarnecedores, que um gole pode levar a uma desgraça na sua vida. É você ensinar dentro da sua igreja aos pequeninos que quando alguém vier e oferecer alguma coisa, ele tem que aprender a dizer não e o porquê ele está dizendo não. É você dar a orientação devida para que se evite um mal maior. Entenderam? Então, aqui eu deixo a minha orientação. Abra as portas da tua igreja para o ensino, para o tratamento de determinados assuntos. Fale com a tua juventude, fala com o adolescente, fale com o jovem, fale com o adulto, com o solteiro, com o casado. Continue a falar. A minha e a tua missão, sabe qual é, meu irmão? É você ser a pessoa fundamental na vida desse irmão, dessa irmã, como a Bíblia diz que nós somos ouvintes esquecidos, e como líder a gente tem sempre que lembrá-los. A gente pregou o mesmo, falamos a mesma coisa 2 anos atrás, volte a falar, lembra, porque as pessoas esquecem, né? Seja reiteradamente incisivo, seja insistente, não deixe de falar a verdade, não deixe de ensinar a verdade, tá ok? Senão o diabo é incansável em trapacear, em enganar, em descredibilizar aquilo que se é falado dentro da igreja. Por isso a necessidade de se falar e repetir sempre quando for necessário, tá ok? Muito bem. Posso beber vinho? Bom, vinho é droga ou não é droga? É uma bebida alcoólica. Ela tá no rol de droga. Eu não posso ficar querendo agradar um e outro. Tem pastores pastores excepcionais, pastores extraordinários no país, mas que talvez
mas que esconda a prática do uso de bebida alcoólica. Eu realmente não quero entrar, não vou aqui entrar no mérito disso, mas se me perguntarem, e a minha opinião é essa, é não para todo e qualquer tipo de consumo de bebida alcoólica ou drogas afins. Não admito, não aceito, não na minha casa, na minha igreja é ensinado, não tem o que questionar, tá bom? Aí você usa o seu critério na sua casa, na sua igreja, no que você vai defender, tá ok? Efésios capítulo 5, versículo 18 diz, 5, versículo 18: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Bom, existem interpretações e reinterpretações sobre esse versículo, mas vou para a história e vou entender que o vinho consumido, por exemplo, da transformação, naquele momento do casamento, da transformação da água em vinho, aquele não era um vinho alcoólico, né? A transformação do vinho puro, suco da uva, o fruto do fruto da vide, né? Ali estava relacionada ao suco da uva, especificamente. O vinho, ele começa a ter, e aí no processo de tratamento do vinho, ele começa a ficar alcoólico quanto mais velho for, né? Ele começa a fermentar, tá? Então, esse processo eu não tenho como aqui colocar em dúvida que na transformação da água para o vinho, né, o vinho já venha sido transformado com teor de bebida alcoólica. Misericórdia, né? Muita forçação de barra, mas o pessoal não quer ver isso. Quer só arranjar um pretexto para defender aquilo que acreditam. Então, aqui me posiciono, sou claro, vai haver divergências, né? E aqui, né, é para ter divergências e haver questionamentos. Pode me perguntar no privado, não tem problema não. Podem me questionar, podem concordar comigo, tá? Mas a responsabilidade minha está sendo feita agora, que é ensinar e colocar também a minha opinião. Agora, você tem responsabilidade dentro da sua igreja. Ao muito que lhe for dado, muito lhe será cobrado. Se você transmitir conhecimento dentro da sua igreja de forma errada, você tem responsabilidade, tá ok? Então, tenha cuidado em nome de Jesus. Vou encerrar aqui e passar para o segundo vídeo, tá ok?